Mulher, nesse vídeo eu vou te falar por que comer pouco está atrapalhando o seu emagrecimento na menopausa. Então, se você tem mais de 40 anos, vem fazendo dieta, vem fazendo exercício, come pouco, se restringe e não consegue emagrecer, perder barriga, fica comigo até o final porque eu vou te falar dois grandes motivos por isso estar acontecendo. Beleza? Então vamos nessa. Se você está chegando aqui agora, muito prazer. Meu nome é Lucas Rajão. Sou nutricionista e especialista em emagrecimento feminino, específico para mulheres acima dos 40 anos. E eu te ajudo a perder a barriga de forma saudável, desinflamando o seu intestino. Eu quero começar esse vídeo aqui mostrando para você, primeiro, o que não é comer pouco. Eu vou te dar um exemplo prático, está aparecendo aqui ao lado na foto. Eu estou vendo aqui no celular a foto para a gente estar observando. Esse prato, ele pode para você parecer que tem muita comida, tá? E, obviamente, quando a gente comparar com o que é comer pouco, você vai ver que realmente, a gente fazendo esse comparativo, esse prato ele tem, aparentemente, mais comida. Só que quando a gente fala de quantidade, um ponto muito importante que você tem que entender é que quantidade é diferente de volume, certo? O que é o volume? Muito básico e talvez você já tenha ouvido essa pergunta. O que pesa mais? 1 kg de algodão ou 1 kg de ferro? Se a gente for parar para pensar, cara, 1 kg de algodão, putz, o algodão é leve. 1 kg de ferro, o ferro é mais pesado. O ferro, né, pesa mais. Só que veja, 1 kg de um e 1 kg de outro, os dois pesam a mesma coisa. E essa é a diferença de volume para a quantidade. Quando nós pensamos no volume, e a gente pensa 1 kg de algodão, nós estamos pensando em algo leve. Só que se a gente bota 1 kg pesado de algodão, vai dar muito algodão. Muito algodão. Quando nós pensamos em ferro, vai ser quase nada. E aí o volume do ferro, ele é baixo. Por quê? Porque o ferro pesa. O algodão não pesa tanto. Então, quando a gente olha para um prato como esse aqui, ela não está comendo muito, ela está comendo uma quantidade específica. Então, o volume é demais. E muitas mulheres se perdem aqui. E talvez você seja essa. Porque quando você olha para a comida, né, o volume de comida que você tem que comer para emagrecer, você está pensando em pouco volume. E aí, logo, você come pouco volume. Certo? E quando você olha para um prato que está cheio, você pensa, nossa, tem muita comida. E aí você faz o quê? Você não come. Porque você tem medo de engordar. Então, comer pouco é o quê? É você olhar apenas para um volume. Eu vou te dar um exemplo aqui de um prato, tá? De uma paciente, uma outra paciente, quando começou a consulta comigo, ela estava literalmente comendo assim, e ela falou justamente isso. Lucas, eu não sei o que está acontecendo. Eu quase não como. Eu como pouco. E aí eu falei, cara, você consegue tirar foto para eu ver? Aí lá, não, eu já tenho algumas fotos aqui e eu vou te mandar. E ela me mandou. E aí a primeira foto aqui do prato, quando a gente olha para esse prato, né? E aí eu vou trazer de acordo com a visão dela, tá? Eu vou falar exatamente as coisas que ela me falou, porque talvez você também seja assim, ou se não for, você vai entender. Ela falou assim, olha, eu quase não como arroz. Veja, eu boto uma colher, eu boto bem pouquinho mesmo, tá? Boto mais proteína. E aí, quando a gente olha para cá, a gente está vendo um prato que tem carne, tem um pouquinho de linguiça, tem arroz, um pouco de arroz, tem um milho aqui e tem um pepino ali, né? Um pouquinho de pepino. Na percepção dela, ela não estava nem falando do prato em si. Porque quando a gente olha a quantidade, poxa, tem bastante comida. Assim, bastante, né? Tá ocupando o prato inteiro. Mas quando a gente vai pegar as porções, né? Os alimentos isolados, cara, tem pouco. Tem pouca linguiça, tem pouco arroz. A carne até que tem um pouco mais. E o milho aqui, obviamente, se a gente tirasse a espiga e deixasse só o milho, ficaria pouca coisa também. Mas eu quero trazer um outro elemento que poucas mulheres se atentam a isso. E a próxima foto vai ficar mais fácil de você entender essa explicação. Mas veja, quando a gente fala de alimentos, existem alimentos que são mais calóricos do que outros. Por exemplo, quando a gente olha aqui, essa carne vermelha, ela tem gordura ali. Não é aquela carne, essa carne aqui está parecendo churrasco, né?
E quando a gente pega a carne de churrasco, tem aquela fileta de gordura. E aqui, ela não tirou a gordura, ou seja, é uma carne que está com gordura. Ela é muito mais calórica. Então, na visão dela, a carne era proteína, não tinha problema, mas está com gordura. O que isso quer dizer? Quer dizer que, no final, quando ela consumir essa carne inteira, ela vai estar consumindo bastante caloria, porque ela está gordurosa. Outro ponto, linguiça. Linguiça é gordurosa. E aí, mesmo que tenha pouco, ainda assim tem uma quantidade que vai aumentar as calorias do prato dela. Então, esses são os dois pontos aqui. Eu não vou nem falar de arroz, porque arroz não é algo, né, vamos dizer assim, é algo problemático, mas é o contexto do prato. Agora você vai estar vendo outra foto aí, que é um pouquinho de arroz, pepino, agrião e um pedaço de lasanha. E aí, na visão dela, foi a mesma coisa. Ela falou, Lucas, é só um pedaço de lasanha que tinha lá. Ou seja, é pouco. Eu só comi um pedacinho. E ao mesmo, veja, essa percepção do pouco que é o problema. Porque aqui tem calorias escondidas. Você acha que é pouco pelo volume, mas aqui o nosso problema maior está sendo a questão calórica. É o mesmo exemplo do ácido, do ferro. 1 quilo de ferro é pouco ferro. Só que ele ainda assim pesa 1 quilo. Então um pedaço de lasanha é calórico. Entende? Então, o que eu quero trazer com essa explicação? Que comer pouco tem dois problemas. Primeiro é o volume. Então, muitas das vezes você não come, né, um prato que é considerado a quantidade que você tem que comer, porque o volume é grande e você considera volume, você associa volume com muita comida. Isso é um grande erro, tá? E aí você come pouco. E eu vou falar as consequências disso. E o segundo problema é você comer pouco, só que comer os alimentos errados. Os alimentos feitos da forma errada, como por exemplo eu trouxe uma carne gordurosa, como por exemplo colocar linguiça ou colocar uma lasanha. Por quê? Você vai estar comendo pouca quantidade, só que num volume calórico maior. E aí, quais são as consequências a partir do momento que você segue nessa direção do comer pouco? Olhar para ter essa percepção, olhar para os alimentos dessa maneira. Bom, existem dois grandes motivos aqui, né, que vão fazer você... Vão literalmente piorar o teu emagrecimento, né, ou vão travar você de emagrecer, ou quiçá vai fazer você até ganhar peso. O primeiro é o desequilíbrio nutricional. Se você come pouca quantidade de alimentos, obviamente você vai estar comendo poucos nutrientes. E quando você come poucos nutrientes, você começa a ter uma consequência, de uma forma prática aqui, no teu dia a dia. Por exemplo, você começa a ter baixa energia e baixa disposição. Essa paciente que trouxe essas fotos aqui para mim, ela relatou isso. Ela falou, Lucas, não tenho disposição, minha energia, cara, acaba muito rápido. Muitas das vezes eu não tenho energia até o final do dia, então eu me arrasto. Do meio do dia para o final, começo me arrastando. A minha disposição para acordar é muito ruim, é difícil, eu demoro para pegar para eu começar o dia. Por quê? Desequilíbrio nutricional. Essa mulher, ela não tem nutrição adequada, ela não tem uma quantidade de nutrientes, primeiro, adequada, e ela não tem todos os nutrientes necessários para que o corpo dela desempenhe o seu papel, para que o corpo dela produza energia, para que ela tenha disposição. Então isso começa a ficar ruim. Outro ponto, dificuldade de perder peso. Eu não sei se você sabe, mas para você conseguir queimar gordura, para você perder peso, né, o teu metabolismo ativar, você precisa de nutrientes. Então, se você não tem nutrientes disponível, como que o teu corpo funciona? Como que a gordura ela vai ser queimada, incinerada lá na lenha, né? Lá na máquina de queimar gordura? A máquina não funciona. De uma forma bem didática para você entender. Precisa de nutrientes lá dentro da máquina. Então, você não consegue queimar gordura. Por isso que muitas mulheres, às vezes, se esforçam pra caramba. Cara, se mata na academia. Faz muito exercício, às vezes em casa. Aqueles exercícios de aula online. E nada acontece. Não é porque a aula é ruim, não é porque aquele tipo de atividade não funciona, não. É porque o corpo ele não está conseguindo, né, aproveitar aquela atividade, porque não tem nutrição. E aí tem outro elemento também que é muito comum e muitas mulheres vivem isso e poucas sabem, que baixa nutrição
leva você a ter o quê? Queda de cabelo, unha fraca, a unha fica quebradiça. A sua pele fica num tom não muito bonito, fica mais ressecada, mais opaca. Por quê? Não tem nutriente disponível. Então veja como que você, por um simples descuido, por uma simples percepção errada, começa a ter um efeito cascata. Isso acontece muito em mulheres que fazem bariátrica, por exemplo, porque não conseguem comer tanto. Mulheres que tomam remédio para emagrecer. Um ponto aqui muito comum, que eu recebo muitas mulheres, principalmente agora nessa moda, né? Nesse lance aí de canetas emagrecedoras. Lucas, pelo amor de Deus, me ajuda. Tô tomando Monjaro e perdi peso no início e agora travou. Parece que o meu corpo se acostumou. E aí quando eu vou ver a alimentação da paciente, a alimentação ela não está comendo quase nada. Obviamente, porque ela não consegue. Né? O remédio tira muita fome. Ou uma dieta muito restritiva. Só que tem que comer. Lucas, como que eu como? Aí existem estratégias. Nosso objetivo nesse vídeo não é falar das estratégias, mas é alertar você e atentar você a olhar o alimento agora de uma forma correta. Que comer pouco é um grande prejuízo, é um grande gatilho de autossabotagem. E isso não é o melhor caminho. E aí tem um outro motivo, eu te falei que são dois. O primeiro é o desequilíbrio nutricional, que vai te causar todas essas consequências que a gente conversou. Baixa energia, disposição, dificuldade de perder peso, queda de cabelo, unha fraca, pele opaca. E o segundo eu chamo de ativação de gatilhos. O que seria isso? Você tem, por acaso, vontade louca de ficar comendo doce? Vive beliscando? Tem desejos pontuais por comer um chocolate, comer uma bala? Não sei. Você tem isso? Isso tem uma relação com quem come pouco. Pessoas que comem pouco, principalmente nesses cenários, né, de uso de remédio, ou bariátrica, ou porque está fazendo uma dieta muito restritiva, tendem a ter uma dificuldade muito grande com doce. Por dois motivos. Primeiro, pelo aspecto de você não estar comendo, e aí o doce ele é algo que é calórico e ele desce fácil. Você pode não ter vontade de comer nada, você pode estar sem fome, mas se você tiver uma vontade, pensar numa vontade do doce, você come ele de boa. Porque o açúcar, a gordura, ele mexe com o teu sistema de saciedade. Ele meio que inibe aquela barreira que você teria, por exemplo, para comer um prato de arroz com carne, e aí você consegue comer uma barra de chocolate, ou metade de uma barra de chocolate, com tranquilidade, coisa que você não faria com a comida. Qualquer alimento industrializado, ou que contém essa combinação de açúcar com gordura, com sal, né, ele bloqueia essa barreira, então você consegue comer. Você já deve ter vivenciado isso num rodízio de pizza. Você comeu pizza pra caramba salgada, e aí tinha doce, você já estava empanzinada, satisfeita, mas você foi lá e comeu. Ou, às vezes, sei lá, qualquer situação que você comeu demais. É só você pensar, cara, qual foi a situação que eu comi muito? E ainda comi doce depois. Pois é, por que isso aconteceu? Porque esse gatilho do doce com o açúcar com... o doce com salgado, né? Porque a gente pode falar de açúcar com sal, ele inibe esse bloqueio que existe no cérebro para fazer você parar de comer. Então, mesmo que você não tenha fome, você consegue comer doce. Então essa compulsão, né? E a compulsão, quando eu falo, não necessariamente é algo que vai fazer você comer igual uma draga. Não, mas, cara, é você comer uma barra de chocolate no momento que você não tem fome nenhuma. Sabe? É você comer, sei lá, tomar um açaí, né? Você comer alguma coisa assim, você não tem fome nenhuma. Você não comeria um prato de comida. Certo? E o beliscar, toda hora tá ali. Tá no pouquinho em pouquinho, grão em grão. Ah, comi um pedacinho de bolo, vou comer um pedacinho de chocolate, vou comer sei lá, uma colher de açaí. Não sei, vou comer uma fruta. Você não é a pessoa que come, você pula o almoço, por exemplo, porque você não tem fome, mas você vai lá daqui a pouco e come um pedacinho de bolo. Ou você come lá um bombom, entendeu? Na tua visão é pouco. Quando você compara com um prato de comida, aí a gente vai entrar no volume, cara, o prato de comida é muita coisa, mas eu fui lá e comi um sanduíche. Um sanduíche de queijo e presunto. É pouco, certo? Comparado ao prato. Só que aí a gente entra numa outra ideia. Cara, a caloria às vezes vai bater próximo ao prato. Veja,
O volume é diferente pra caramba. Você comer um sanduíche comparado com um prato, uma marmita. Cara, mas a quantidade de caloria que tem ali é elevada. Então, existe esse descompasso que no final só vai te comprometer. Então você, nesse tipo de comportamento de beliscar, quando a gente pega um contexto de 30 dias, que é um mês, né, é o tempo que eu geralmente falo para os meus pacientes estarem fazendo uma reavaliação, tirar novas fotos, se pesar, para a gente ver como que foi o período de 30 dias, quando você para ver, você não perdeu peso, você não perdeu gordura, ou às vezes você até ganhou peso. E aí quando a gente vai ver, é justamente esse lado descompensatório de estar comendo pouco, de estar comendo alimentos calóricos, que mesmo em poucas quantidades vão estar aumentando o seu volume de caloria total. E no final de tudo, você não consegue chegar no resultado. Só que tem um ponto ainda mais profundo que precisa ser revelado para você. Porque todos esses comportamentos, eles estão te gerando um impacto. Isso aqui, poucos profissionais falam para você. Há poucas informações que trata de uma coisa mais profunda. Que é o quê? Veja, quando você tem um desequilíbrio nutricional, quando você está beliscando todas as horas, né, quando você tem ali uma baixa energia, baixa posição, você está cansada, obviamente isso vai te gerar um gatilho emocional, porque você tá chateado, você não consegue fazer as coisas, você não consegue fazer um exercício direito, você chega em casa morta e o que você quer agora é um conforto. Então você sente mais vontade ainda de comer uma besteira, um doce, por uma questão emocional por conta do desequilíbrio nutricional. Olha só que interessante como as coisas se conectam. Em momentos como esse que você vai e come, né? Ou então vou pegar esse exemplo da paciente, vai lá e come um pedaço de lasanha, come lá uma carne gordurosa, come lá linguiça, porque acredita que essas coisas não tem problema, que está em pouca quantidade. Todo esse movimento, num certo grau, quando a gente pensa só em caloria, pode parecer que não tem problema. Ah, é só um pedacinho. Ah, é só isso aqui. Mas eu mostrei para você que num período de 30 dias, você só vai acumulando coisas. E o que está acontecendo por trás disso tudo? Você está, como que eu posso dizer isso? Você está machucando, denegrindo o teu intestino. Isso aqui é um ponto muito interessante. Porque quando você come uma carne gordurosa, quando você come uma linguiça, quando você come uma lasanha que tem farinha, tem gordura pra caramba, quando você come lá um pedaço de bolo, quando você vai amontoando essas coisas, é como se você tivesse com um machucado e cada hora você está dando um arranhãozinho assim, no machucado. Né? Vamos botar aqui, o arranhão é quando você come muita besteira no final de semana. Mas cada momento que você coloca ali uma farofinha, como batata frita, você está colocando o dedo no machucado. Vamos botar unha não, um dedo. Só que você concorda comigo que se você colocar o dedo toda hora no machucado, todos os dias, vai piorar? Mesmo que seja o dedo, porque você sente dor, esse machucado está aberto. E aí você vai gerando um processo inflamatório todos os dias. Um processo inflamatório. E isso já tende a estar ruim pelo fato de você estar com sobrepeso, você ter mais de 40 anos, que com a queda hormonal já gera todo um desequilíbrio no teu intestino, e aí você todos os dias vai lá. Por isso que muitas mulheres, quando passam dos 40 anos, falam assim pra mim: Lucas, parece que depois dos 40 anos, cara, minha vida mudou. Eu nunca tive problema com perda de peso. Eu tenho dois grupos, tá? Eu tenho aquelas que falam assim, Lucas, eu nunca tive problema com peso. Só que depois dos 40 isso mudou. Agora para emagrecer tá difícil, eu tô engordando a cada ano que passa, minha barriga tá aumentando. Eu tenho esse grupo. E tem aquele grupo de mulheres que fala assim, Lucas, as coisas ficaram ainda piores. Eu passei anos da minha vida tentando nessa montanha russa, emagrecer, engordar, mas depois dos 40 eu não consegui emagrecer mais. As coisas ficaram realmente ladeira abaixo. E tá cada vez pior, eu não sei mais o que fazer. Faço dieta, faço exercício, faço tratamento estético, fiz bariátrica, tomo um remédio e nada acontece. Por quê? Porque ainda continua se fazendo, né, seguindo um padrão do jeito tradicional de emagrecimento. Comer pouco, restringir caloria, passar fome, fazer loucura, e aí a gente não olha para os pontos mais básicos, como que eu estou trazendo aqui. Emagrecimento não é sobre
você passar fome, se restringir severamente, tomar remédio. Você pode tomar remédio para emagrecer. Você pode fazer isso, mas se alimente da forma correta. E se você quiser, de fato, mudar esse jogo, eu vou te trazer algo muito prático para você começar agora. Para você sair desse vídeo e já ter o primeiro passo. Aqui no meu canal do YouTube, o que mais tem é conteúdo para te ajudar em de diversas formas, aplicar estratégias. Enfim, eu tenho muitos conteúdos aqui, mas eu quero te ajudar de uma forma bem prática, tá? Sem enrolação, sem lenga-lenga, e eu quero falar com você que realmente está disposto a mudar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu plano alimentar personalizado para desinflamar o intestino. É o primeiro passo do meu protocolo. Uma alimentação personalizada onde você vai ter combinação dos alimentos para te ajudar a desinflamar esse intestino, as quantidades certas que você precisa consumir de cada refeição, de cada alimento, para que você consiga emagrecer, ativar o teu metabolismo, queimar gordura, e a rotina que você precisa seguir. Quantas refeições no dia você tem que fazer? Assim, é um GPS. Você literalmente precisa olhar para aquilo ali e falar assim, qual é o próximo passo? Coisa simples. Eu vou te dar um exemplo. Você vai pegar o cardápio lá, e aí vai ter lá, né? Primeiro passo, você tem acordar e beber água. Você consegue fazer isso? Eu acredito que sim. Segunda coisa, tomar um shot. Ai, Lucas, pelo amor de Deus, coisa complexa. Não. Limão, cúrcuma e gengibre. Eu acho que é isso que está lá. Você consegue fazer? Você consegue ter a mínimo de organização para fazer isso? Se você tiver um mínimo de tempo para se organizar e fazer isso, eu tenho certeza que você consegue. Não é nada complexo. Depois, café da manhã. Você vai ter lá ovo, aveia e uma fruta. Você tem isso em casa? São alimentos simples. São coisas que provavelmente você já vem fazendo, só que está desorganizado, do jeito que você está fazendo. E ali você vai ter tudo organizadinho para você. Você vai ter a lista de compras, você vai ter opções de cardápio, você vai ter tudo para te facilitar. É literalmente o beabá para você sair da onde você está e começar a emagrecer, perder peso. Tem paciente que em 15 dias já conseguem perder até 4 quilos. Essa é a promessa que eu trago para você. Se você já quer começar a emagrecer, perder gordura, essa é a melhor forma para você fazer isso e, obviamente, sair desse caminho que você está fazendo que não está te ajudando, que é o caminho de comer pouco, passar fome e se sofrer. Não é esse o caminho. Combinado? Então vou deixar aqui na descrição, caso faça sentido para você, aproveite e nós vemos no próximo vídeo. Lembrando que se você gostou desse vídeo, curta para eu saber, compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos. E mulher, se você ainda não está inscrita no canal, se inscreva. Toda semana eu posto conteúdo aqui que te ajuda a emagrecer e desinflamando o seu intestino. Combinado? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo.